Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de todo o universo, meu querido Pai, amado Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, bendito sois tu, Senhor, bendito sois tu, ó Pai, a ti toda a honra e toda a glória, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso que nos concedesse. Muito obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Bendito sejas tu, Senhor, por tudo, Pai, pelo ar que respiramos, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, por aquelas pessoas que nós amamos e que nos amam, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu carinho, por tudo, Senhor, que nos provém, que nos alcança, por essa natureza maravilhosa, Senhor, que criaste, toda a tua obra perfeita, Pai. Ó Senhor amado, bendito sejas tu, Senhor. Clamo a ti nessa noite, Senhor, nessa manhã para meus irmãos, que o Senhor nos alimente, Pai, com a tua palavra. Essa palavra, Senhor, que nos fortalece, Pai, que nos edifica, que nos transforma, que nos aproxima de ti, que nos resgata e que nos salva, Pai. É por essa palavra que estamos aqui, Senhor, pela tua palavra, pela tua presença, para conhecermos mais de ti, Senhor, para nos enchermos de ti, para que a tua presença esteja em nossas vidas transbordando, Pai, para que outros possam senti-la também através de nós. Que privilégio, Senhor, que possamos ter essa graça neste dia e todos os dias. Muito obrigado, Senhor. Peço a ti, Pai, em nome do Senhor Jesus, que derrame suas bênçãos, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, os que estão aqui e os que não estão aqui, Senhor. O Senhor abençoe meu pai, a minha mãe, meus irmãos, meus tios, tias, meus primos, as primas, meus irmãos aqui do devocional, Senhor, que estão participando e os que não puderam participar hoje. Que a tua graça os alcance, Senhor, que o teu amor os alcance, Senhor, e que eles possam ser cheios do teu Espírito Santo, Pai. Que tudo aquilo que lhes falta em suas vidas seja abundante pela tua graça, Pai. E que o Senhor esteja presente em nossos corações todos os dias com o teu imenso amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meu alarme toca agora. No meio da oração é sacanagem. Você? O alarme tocar. Vocês não ouviram? Não, não vi não. Eu não vi não. Tocou bem na hora aqui do. Aqui do 24, né? Hoje, Marcos 14, 13. Ruth, você quer ler pra gente hoje, Ruth? Não sei se é hoje domingo, como é que você tá? Ô, dona Lucinha. A Ruth pode ler, se ela puder, porque ela, né? Pode, Ruth? Não, dona Lucinha, tá com a minha garganta muito machucada. O Ok, pólen então, hoje tá machucando bastante. ok, então vamos, né? Melhoras, Ruth. Sermão profético continua, é o título que tem aqui. A vinda do Filho do Homem, verso 24. Ora, naqueles dias, Deus, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto, às portas. Na verdade vos digo que não passará essa geração sem
que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Amém. Amém. Quer explicar pra gente, né, Lucinha? Ou alguém quer comentar sobre esse trecho? Acho que a gente podia emendar também o trecho do 14, que é o trecho anterior, que eu acho que tem a ver também com esse O 14, 24, né? Lê esse pedacinho do 14 até o 23 pra gente, que acho que tudo conectado também. o 14. 14 até onde? Até onde? Até o 23, que ela 23. leu lá. Até... Do Vale-me Deus. 14 ao 20, Ao do 23, 14 ao 23. é isso mesmo. Na minha está diferente. Enfim, vamos lá. Capítulo 14, não é isso? Não, desculpa. É o capítulo 13, do versículo 13 ao 23, porque está conectado com essa parte. Eu podia, só para dar um contexto do um pouquinho do que tem antes. Gente, eu acho que tem alguma coisa esquisita, porque eu li do 24 até o 37. Capítulo 13 de Marcos. Estou no capítulo 13 de Marcos, li até o 37. Aí já passa para o capítulo 14 aqui na minha versão. É que é isso mesmo que você tá confundindo, porque eu tô falando para ler o versículo 13, não o capítulo. Não, versículo 14, não o capítulo 14. É no mesmo capítulo ainda, do 13. Só pedi para ler um trechinho anterior. Para ler o 14, verso Do 14. 14 ao 23, né? Para ler do 14 ao 23. Releu do 14 ao 23, não é Isso. isso, Fábio? Pronto, Deu confusão. entendi, agora entendi. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predito, está onde não deve estar, quem lê, que entenda. Está na minha Bíblia assim, quem lê, que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado, que não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, que não volte atrás para tomar a sua veste. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós, vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Pronto. Aí é aí, né, Fábio? Isso. Esse capítulo todo ele está conectado, né? Você vai querer comentar, Danilo? Não, eu quero ouvir vocês. Meus amados, esse sermão profético aqui é uma coisa que pode e não pode se imaginar, né? Pode e não se pode imaginar. Porque nosso Senhor Jesus Cristo nos adverte aqui de uma forma assim que como poderíamos imaginar o que vai acontecer, quando isso for acontecer, porque vai acontecer.
ele nos relata. É mais ou menos uma profecia para que você esteja sempre pronto, porque vai acontecer. E quando acontecer, não adianta você querer solucionar ou mudar a situação, porque não vai ser possível. Se você estiver tomando banho, você vai penar na hora do banho. Se você estiver bem vestido, você vai estar bem vestido. Se você estiver sem nada no bolso, você vai estar sem nada. Não adianta querer ir atrás. Onde você estiver, você vai ter que ficar. Não queira ir atrás de alguma coisa que você deixou para trás. Não tente resolver a situação que você não resolveu, porque não vai ser possível. Ele é muito claro aqui. Nós não sabemos como será esse dia. A gente pode até imaginar, né? Porque ele mesmo fala aqui que será um dia que nunca houve antes, né? É muito simples e muito complicado de se prever que situação pode ser essa, né? E nós estamos aqui, amados, de passagem. Nós estamos de passagem. Nós somos forasteiros aqui na Terra. E nós devemos estar sempre preparados para o que há de acontecer. Porque ele pode acontecer a qualquer momento. Nossa vida é imprevisível, amado. É imprevisível. Esses tempos atrás aqui aconteceu um fato que eu fiquei pensando assim, falei, meu Deus do céu. O sujeito bem de vida, o sujeito estava tranquilo, estava tudo certo com ele. Estava tudo bem na vida dele. Ele era vendedor de fogos, ele tinha uma pequena fábrica de fogos. E de repente, rapaz, não explodiu a fábrica do cara e não destruiu a rua inteira. Carros pegando fogo, casas caindo, derrubou tudo aqui em Santo André, uma cidade aqui. Então, de uma hora para outra, o sujeito que era bem de vida se acabou. O que ele tinha, não tinha como pagar o prejuízo que ele deu às pessoas em volta dele. As pessoas que estavam em volta também, suas casas foram destruídas, seus móveis, seus bens, seus documentos, tudo desapareceu. Em questão de segundos, foi destruído. O sujeito que vivia bem, de repente estava endividado para o resto da vida, não tinha nem como pagar. Tudo que ele tinha se acabou. Então, amados, é aqui. É mais ou menos isso o que acontece conosco. Então, a gente vive fazendo planos, vive, né? É natural, é normal do ser humano. Mas lembre-se, Jesus está aqui, ó. Ele sempre fala. Ora, quando vos virdes a abominação, o assolamento que foi predito, estará onde não deve estar, quem lhe entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E os que estiverem sobre o telhado, não desçam para casa, nem entrem tomar coisa alguma da sua casa. E o que estiver no campo, não volte atrás para tomar o seu vestido. Mas ai das grávidas, e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fugida não suceda no inverno. Então, ele está dando aqui uma ideia de qual será a dificuldade, dependendo do momento, dependendo da ocasião, dependendo do dia e dependendo de onde você estiver. Porque naquele dia, naqueles dias, haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá.
Eu penso também e vejo, né, fotos e filmes e documentários que, quando jogaram a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, eu já vi em sonho isso. Deus já me deu esse privilégio de ver no céu aquela explosão nuclear. Eu vi em sonho aquela mesma explosão que teve em Nagasaki, de baixo para cima, eu vi no céu de cima para baixo. Uma explosão que vinha assim, ó, consumindo tudo e apagando tudo, esfriando tudo e escurecendo tudo. Porque o mundo hoje, amigos, é um pavio de pólvora. A grande verdade é essa. Nós estamos sentados num pavio de pólvora. Esses países, como a União Soviética, os Estados Unidos, a Índia, agora, os iraquianos, os iraquianos não, esse outro país aí, que está fazendo acordo com os Estados Unidos para construir usina nuclear. Amados, são coisas que é como um botijão de gás dentro de casa. Se você deixar o botijão de gás, o fogão ligado, sem estar o botijão aberto, sem estar ligado, de repente você acender uma luz, ele pode explodir e tudo ir abaixo. Então é isso. A própria Bíblia relata que o fim dos tempos será com fogo, a destruição. Será com fogo. Não vai ser mais com chuva, vai ser, a terra vai queimar. Então imagina vocês, amados. Essa situação aqui está prevista já. E tudo hoje está caminhando para isso. E aqui fala que haverá uma aflição tão grande que nunca houve desde a precipitação da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então ainda vai ter essa oportunidade. Então, se alguém vos disser, eis que é o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Então vem aí a parte que a dona Licinha leu hoje, né? Ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. Imagina só, amados, o sol vai se escurecer, a lua não dará sua luz. Nós sabemos que as árvores, as aves, as árvores, toda a terra depende muito do sol. A lua exerce uma influência muito grande sobre a terra. E se ela se escurecer como o sol também, você já pensou no que vai acontecer? Na aflição que essa terra vai ter? Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme, O Livro de Eli. Muitos aí já assistiram. É mais ou menos aquilo que vai acontecer com os que sobrarem na terra. Porque você vai andar no meio da devastidão, da escuridão, da desolação, do mau cheiro.
onde só os corvos sobreviverão praticamente. E eles falam aqui, Jesus fala aqui, ó, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Porque uma explosão nuclear, amado, abala o sistema solar. A Terra sai do seu círculo, né? Do seu giro. São essas coisas, amados, que está previsto para acontecer aqui na Terra, devido à desobediência do homem, devido à falta de consciência do homem, devido ao homem não reconhecer o Deus Criador, o Todo-Poderoso. E ele diz assim, ó, e então verão, vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, amados, não vai passar isso. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas vai acontecer. Aqui está afirmando nosso Senhor Jesus Cristo: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tem dúvida? Quem tem dúvida? Agora eu te pergunto, esses homens, esses grandes líderes como Donald Trump e Putin, presidente da China, da Índia, será que eles não conhecem essa palavra? Será que eles não têm acesso a esse documento? Acho que não, né? Acho que não. Porque eles vivem se estrelando, né? Meu amigo, meu irmão, meu Deus do céu, tudo aqui é vosso. A palavra de Deus fala, tudo é vosso. Tudo é vosso. Sabe? Nós cristãos, nós temos que tomar posse da palavra de Deus, porque tudo é vosso. Deus tem nos dado tudo de graça. O sol que brilha é de graça. A chuva que cai para bebermos água é de graça. O vento sopra é de graça. E as pessoas vivem discutindo, vivem brigando por um pedaço de terra, por coisas materiais que não são deles, porque não é deles. Deus nos deu a terra para nós vivermos em comunhão uns com os outros. Para vivermos em comunhão. A terra foi nos dada, amado. Deus criou a humanidade para ser livre, para amar, para construir, para inventar. Deus nos deu inteligência, nos capacitou desde o início. Ó, Adão, tá vendo esses? Tudo é seu aí, ó. Dá nome aos animais. Hã? Cuida dessa terra, lavra, planta, colhe. Olha quantas frutas, sabores diferentes. Olha maçã, pera, banana. Olha abacaxi, jaca, laranja. Olha quantas frutas, sabores diferentes para o seu bel prazer. E você inverte, sabe, as coisas.
Você não valoriza nada disso. Você as destrói. Você retém. Você deseja o mal ao próximo. Você inveja o próximo. Você se sobrepõe ao próximo. Você se acha melhor do que o próximo. Ah, não. E a Bíblia nos ensina tudo isso, amado. Por isso que, se nós não nascermos de novo, não entraremos no reino de Deus. Se nós não nascermos de novo, não vamos ter conhecimento disso. Porque só quem nasce de novo é que tem acesso a essa palavra, é que tem acesso a esse conhecimento, a esse saber. Amém, amados? Amém. Essa palavra para mim aqui fala de vigiar, né? Vigiem, pois ninguém sabe o dia e nem a hora. Pode ser a qualquer momento. E eu entendo aqui que não é só o momento, aquele que até hoje ninguém viu, e pode ser que nenhum de nós vá ver, não da maneira como a gente imagina. Sabe, quando Cristo veio à Terra, embora já estivesse nas profecias e nas escrituras, o que o homem imaginava era completamente diferente daquilo que se cumpriu. Porque a capacidade de entendimento do homem é pífia diante da compreensão e do entendimento de Deus. Os homens esperavam Cristo que fosse libertá-los pela guerra, pela espada, e salvar a nação de uma maneira como eles conheciam o mundo. E Jesus trouxe o verdadeiro reino dos céus até a terra e nos ensinou como seria o reino dos céus, como é o reino dos céus, que é um reino de amor, que é um reino de paz, que é um reino onde um ama o outro, nós amamos a Deus, amamos ao próximo e todo mundo vive em paz. É um reino onde não existe doença, não existe inveja, não existe orgulho. E é isso que Jesus nos ensinou e nos convida a viver, porque ele viveu isso na prática. E aqui ele vem nos falar para vigiem. Eu perdi aqui qual que era o versículo, mas ele fala que vigiem, pois ninguém sabe quando será, nem mesmo os anjos, nem mesmo o filho. Só cabe ao Pai saber. Então, pode ser que a gente veja mesmo ele vindo sobre as nuvens, num Armagedon, num apocalipse, numa bomba atômica, ou sei lá. Mas pode ser que a gente veja quando chegar a nossa hora. Quem sabe o que veremos quando partimos dessa, não é mesmo? O que eu entendo aqui que a gente deve estar preparado para isso, sabe? Eu até notei aqui que Jesus nos ensina e nos convida a viver uma vida com base nos mandamentos de Deus e ensinamentos e exemplos que ele mesmo nos deixou. Dentre eles, é o que a gente viu agora no capítulo 12. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. Ame o seu próximo como a si mesmo.
E esses dois são os mais importantes e supera todos os outros. Se a gente parar para pensar, olha, não tem nada mais forte que o amor. Se nós vivermos, se nós conseguirmos viver com base no amor, a gente está vivendo com a base cristã, com a base de Cristo. Deus nos amou primeiro, ao ponto que a gente jamais conseguirá corresponder, dando seu único filho para nos salvar. Jesus amou de verdade, nos amou de verdade. Então, se nós conseguirmos viver com base no amor, primeiro o amor a Deus. Se nós amamos a Deus, o que que a gente faz quando a gente ama? É só a gente pensar nas pessoas que a gente mais ama, nas nossas esposas, nos nossos filhos, nos nossos pais. Quando nós amamos, como são nossas atitudes? Quando eu amo, eu coloco, a maioria das vezes, né, porque não somos perfeitos, mas quando eu amo, eu coloco o amor àquela pessoa à frente das minhas vontades. E eu deixo de fazer muitas coisas que eu quero, muitos desejos, por aquela pessoa. Mas não esperando nada em troca, mas porque eu amo, porque a felicidade dessa pessoa também me faz bem, também me faz feliz. E ambos estamos bem por isso. Então, se a gente ama a Deus de verdade, é uma troca tão maravilhosa, porque a gente passa a viver uma vida onde o pecado começa a ser menos recorrente. A gente peca sim, porque a gente falha, porque a gente é humano, mas não porque a gente simplesmente não liga ou negligencia ou simplesmente sente prazer naquilo. Não. A gente, por amor, por querer agradar, por querer honrar, a gente faz sacrifícios. E em contrapartida, nós somos, meu Deus do céu, maravilhados, né? Porque o sentimento que a gente tem de retorno disso, sem contar todo o resto, porque assim, não dá para contar as bênçãos de Deus, o carinho que ele tem por nós, o cuidado que ele tem por nós, o amor que ele tem por nós. Então, quando eu amo de verdade, o meu comportamento muda. Eu vou deixar de fazer aquilo que eu fazia por amor. E a contrapartida, ela é automática. E ela é, assim, é surpreendente até. Então, o amor é a base de tudo. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas e eu levo a minha vida pensando nesse amor que eu sinto por Deus e vou fazer apenas aquelas coisas que agradam a Deus, toda a minha vida já muda, a vida das pessoas que estão ao meu redor vai mudar, porque a minha atitude está mudando, o meu comportamento está mudando, o meu pensamento está mudando, a minha forma de enxergar o mundo está mudando. E aí, o segundo é uma consequência, porque amar ao próximo como a si mesmo também é um mandamento de Deus, que vem junto e me ajuda a amar a Deus, me ajuda a também amar ao próximo. E aí,
é mais fácil, vamos dizer assim, a gente andar em retidão, é mais fácil levar a palavra, né? Eu acho que a vida toda acaba ficando mais fácil. Não que a gente não vá ter desafios, porque teremos desafios, né? Mas eu entendo aqui nessa nessa passagem, né? Falou no meu coração esse esse pensamento, sabe? E a gente tem que estar vigiando por isso, porque assim como o pecado não convive com o santo, o amor e o ódio, a raiva, não conseguem subsistir no mesmo lugar. Pensa, você ama, mas no momento em que você se ira, esse amor vai embora e ele dá espaço para um outro sentimento. E é aí onde muitas coisas acontecem, né? Que não se agradam. Então, é, eu acho que eu entendo que aqui cabe o vigiem. Vigiem para que não nos desviemos desse amor, da nossa atitude, é, da nossa missão, né? E estar aqui, por exemplo, nos alimenta e nos relembra o tempo todo, né? De, de o que a gente precisa fazer. E não porque, sabe? Uma outra coisa que eu estava pensando aqui, não é só porque Jesus vai voltar e a gente pode deixar de ir ou, enfim, perecer. Não, é por amor mesmo, sabe? E o resto é consequência. Uma coisa é você fazer algo por medo, a outra é você fazer algo por amor. Eu não sei, porque assim, quem vai julgar, quem vai nos julgar é Deus. Mas o meu entendimento é de que essa lei de Deus, reforçada pelo nosso Senhor Jesus, ela é muito mais profunda do que simplesmente obedecer, né? E Jesus, na sua passagem na Terra, ele trouxe ele viveu isso de fato. Ele viveu. Ele amou ao Pai, foi obediente. Ele não só foi obediente, tudo que ele fez por amor. Tudo que ele sofreu amando a Deus, sendo obediente porque ele amava o Pai. Ele nos deixa esse exemplo, né? É, não adianta só a gente obedecer com raiva no coração, é com amor no coração, é com entendimento, sabe? Mas isso, meus irmãos, é uma jornada. Nós nascemos poluídos, nós nascemos envenenados, infelizmente. Deus sabe disso. Mas a cura está aqui, ó. Ele veio trazer a cura para nós. E deixou aqui, ó. É o caminho. E ele fala: Eu sou o caminho. Essa é a cura. Nós, nós, por intermédio dos nossos antepassados, nós tomamos o veneno. Agora nós precisamos tomar o remédio, que é a cura, né? Foi escolha nossa. As duas são escolhas nossas. É, graças ao amor de Deus, a gente tem a misericórdia dele, né? Mas eu penso que nessa noite aqui, nessa manhã, é disso que se trata, esse pedaço para mim, que é no meu coração aqui.
Amém? Glória a Deus. Ontem a gente teve uma aula que falava de dons ministeriais. Eu achei interessante porque a pastora estava comentando que os dons ministeriais que Paulo, acho que em Atos, isso é Atos, e fala que são 5 dons espirituais, ministeriais, né? Que é o apóstolo, profeta, evangelista, mestre e pastor. E aí, novamente, em Efésios, acho que é Efésios, Coríntios, ele fala de alguns outros também, né? Então a pastora quis dizer que não eram os únicos dons, né? Que apesar de ter citado esses 5, depois ele cita mais alguns, que é o de interpretar milagres, interpretar, desculpa, profecias, né? O dom de milagre, de cura, de prestar ajuda ao próximo, administração e falar em línguas também, né? De administrar alguma coisa, né? E o outro dom é de falar em línguas também. E ela estava falando sobre a gente conseguir, né, ao longo da jornada, e identificando quais são os nossos dons, né? Porque eu acho que uma coisa que traz também, por trás desse capítulo, é que nós não devemos achar que nós estamos aqui por acaso, né? Existe um propósito. Deus nos colocou aqui com um propósito, né? E eu acho que faz parte também da nossa jornada, e eu acho que está muito alinhado com esse vigiar, é identificar quais são esses propósitos, quais são os propósitos da nossa vida, né? Que, que, quais foram as capacidades que Deus nos colocou, né? Para que a gente possa identificar o que é que a gente, o que é que Deus quer da gente aqui, né? E eu me lembro, uma vez no treinamento do Método Sim lá com Paulo, eu estava com o Lucas, inclusive, esse dia. Aliás, esse dia foi o dia que Deus falou comigo, né? Que pediu para eu ir na Bíblia. Falou, vai na Bíblia, filho, né? Você está procurando, tá na Bíblia. Mas a mensagem que eu aprendi aquele dia, né? A gente voltou para a aula, estava conversando eu e o Lucas. O Lucas falou assim, Fábio, por que que você parou lá, né? O projeto que você estava fazendo? E na hora que eu respondi, a aula do Paulo voltou, né? E o que o Paulo trazia era uma pirâmide. E nessa pirâmide mostrava, né, que primeiro a gente tinha que passar pelo caminho da humilhação. Então, a humilhação era a gente reconhecer os nossos erros, né? Depois começaram a caminhar no caminho da humildade. Então, a próxima, acima da humilhação estava a humildade. Então, você começar a andar com, né, com mais humildade, reconhecendo seus erros, procurando, né, onde que você está errando, se confrontando, né? O próximo passo era o conhecimento. Então, o conhecimento, para mim, né, hoje, é, acho que naquele momento o Paulo já estava já fazendo o processo de evangelização ali dentro, né? Mas já comecei a entender que era a palavra de Deus ali, né? Eu tinha acabado de sair de uma conversa com o Lucas também, e o Lucas já estava me evangelizando ali atrás, de forma bem sutil. E o conhecimento é adquirir a palavra de Deus, você estudar a palavra todo dia, né? Isso que a gente está fazendo aqui, né? Todo dia estudando a palavra, todo dia aprendendo, e aí andando na humildade, e se humilhando quando a gente erra. E quanto mais rápido a gente se humilha, mais rápido a gente, né, entende. E a partir dessa né, então a humilhação, a humildade, conhecimento, e aí sim a gente começa a adquirir sabedoria, né? Que é agraciada de Deus, né? Então Deus começa a agraciar-nos com sabedoria, porque a gente começa a juntar tudo isso, né? Todo esse conhecimento, a humildade, a humilhação, vai adquirindo sabedoria ao longo do tempo. E aí uma coisa que ele falou no final que era muito bonita
é que a partir do momento que a gente consegue adquirir tudo isso, né, junto com a sabedoria, a gente consegue identificar o nosso propósito, né? O nosso propósito de vida. E a pastora ontem falava, né, algumas coisas, né? Falava, olha, não fica querendo ser o que o seu irmão é, não fica querendo ser. Você vê o pastor aqui, eu queria estar lá, porque ele olha como todo mundo gosta dele, né? Ou, não, olha, não. E aí, falando muito daquela parte do corpo, né? Olha, a mão não pode querer ser pé, né? O pé não pode querer ser, né, ser orelha. Então, assim, e é uma coisa que ela falou, olha, talvez se você não saiba o que você quer, qual é o seu chamado, faça tudo, né? Seja um pouco de tudo. E ali fazendo um pouco de tudo, talvez você identifique aquilo que você, né, que você gosta e identifique o seu propósito, né? Porque propósito também tem a ver, não é assim, Deus não trouxe a gente aqui para fazer nosso propósito, mas a gente viver de forma desagradada aqui, né? Vou ter que ir lá hoje cuidar do estacionamento da igreja, né, por exemplo, né? Vou ter que ir lá hoje fazer algo que eu não gosto, né? Mas não, você vai e identifique prazer naquilo que você está fazendo, né? Então, assim, faça várias coisas, identifique o prazer, né? E tente, né, entender qual é o propósito, para que Deus está te chamando, né? E eu acho que quando a gente fala de obediência, como o James estava comentando, né? Tem a obediência de a gente se manter ali constantemente, mas Deus busca amor nisso aí também, né? E tem a obediência por temor, mas ela tem por respeito também, né? Deus não colocou aqui a gente para fazer algo que a gente se sinta entristecido naquilo que a gente faça, né? Então, se tem um propósito naquilo, né? A gente consiga, né, fazer com amor. Eu acho que vai nos ajudar a ficar mais fortalecido naquilo que a gente, né, está fazendo e até mesmo no vigiar aqui também, né? Até mesmo no vigiar. E uma coisa que ela trouxe também, ela trouxe várias frases aqui que eu fui anotando, mas uma delas, assim, que eu me lembro é: teremos momentos que vai ser difícil, né? Mas a gente, né, lembrar sempre que nem tudo vai ser fácil, né? Mas se a gente acreditar que tem um propósito, que tem né, uma motivação de Deus para a gente estar ali, né? Então, às vezes é o momento de a gente olhar para a gente e falar, persista, né? Independente de como está hoje, persista, né? Continue, né? Uma outra coisa também que ela falou, que propósito é sobre pessoas. Quando a gente faz, né? A gente está na igreja, quando a gente está aqui junto, né? Nossos irmãos aqui, que a gente anda, né, em comunhão, quando a gente estuda a palavra, é sobre pessoas, né? Não é sobre projeto, não é sobre, sabe, sobre obra, é sobre pessoas. E aí, uma coisa que ela falou assim, olha, quando você tiver em dificuldade, né, em alguma situação, né, num grupo, lembre que Jesus, ele pegou 12, né, discípulos que eles não tinham afinidade entre eles, né? E ela até falou, né, olha, inclusive né, Mateus tirava dinheiro do outro, né? Um queria andar com o outro, então assim, mas ele pegou os 12 e falou, ó, se vira, se amem, né? Se você eu não quero saber como é que vocês vão resolver isso. Mas se amem, né? Se virem, caminhem juntos, né? Eu achei muito interessante, porque ontem, inclusive, foi uma situação engraçada, porque eu estava no intervalo e tinham três jovenzinhos, assim, os meninos tinham 16 anos, e estavam conversando entre eles, e eles estavam falando sobre um conflito que eles estavam tendo dentro de um ministério que eles têm dentro da igreja, de jovens, né? E tava falando, não, o fulano lá fala demais, o fulano lá ele não aceita quando a gente fala, o fulano lá, como é que a gente vai fazer isso? Ou será que a gente chama os três para conversar com eles? Será que é melhor chamar um adulto só para falar com eles? Então, assim, foi interessante porque a preocupação deles desde novinho já, né, fazendo essa gestão, né, passando por essas dificuldades, né, tendo que lidar com esses desafios, né, porque eles estavam dando desafios justamente sobre o ministério deles, sobre pessoas, né, cuidando, né, vigiando, né, fazendo isso trabalhar, que eles não se desviassem, né, ou para que também não tirasse o outro irmãozinho lá, que era, né, o rapazinho jovem que estava no grupo com eles, né, seria muito mais fácil, "Ó, vamos tirar esse rapaz aqui, né? Não, não, quem a gente trata ele? Como é que a gente cuida dele? Então, amando, né? Amando, cuidando, né? Então, assim, achei muito, muito bonito, sabe? O tratar dos meninos ali, né?
E aí eu até passei pelos meninos depois, falei, ó, o tio tava ouvindo aqui, vou até deixar, só não deixe isso aí afetar o coração de vocês, né? Porque às vezes a ira dele pode deixar você irado também, e aí vira uma bagunça toda, assim, eu acho que o James sempre fala isso, né? Ó, guarda o coração de vocês, não deixa ele, né? Guarda o coração, guarda o coração. Às vezes ele pode estar irado em algum momento, pode falar uma palavra, mas guarda o seu coração, não deixa afetar o coração de vocês para vocês não se perderem, né? Aí os meninos falando, "Pô, obrigado, tal, não sei o quê", conversamos um pouquinho, depois voltou a aula lá. Mas achei muito interessante, né? Porque assim, o nosso trabalho, eu acho que é identificar os nossos propósitos, né? Através das capacidades que Deus, né, nos deu, né? Nos entrega, nos agracia, né? E vigiar, né? E como o James falou, amar, né? Amar, amar, amar. E aí eu acho que junto um pouco da outra aula, né, que falava de prosperidade, né, cristã, que a prosperidade não é enriquecer, mas a prosperidade é avançar, né? Então que a gente possa avançar, né? E o inimigo fica rondando, né? Então ele quer trazer briga, quer trazer discórdia, né? Então que a gente possa estar realmente alinhado com essas coisas e cientes, né? Cientes disso, porque o que ele quer realmente é atrapalhar, né? E aí tem uns versículos aqui que eu deixei separado ontem, que eu estava alinhado com essa aula aqui, e aí tem uns versículos que eu gosto de anotar, e aí eu coloquei aqui, ó. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, né? Que a todos dá liberalmente, e nada lhes improperá, e ser-lhe-á concedido, né? Então que a gente possa pedir sabedoria para Deus, para nos ajudar, né? Caminhar nas nossas dificuldades, nos nossos desafios, para nos ajudar a continuar vigiando, né? Não nos desviarmos. Aí tem um outro, acho que é muito bonito também, que é muito importante para a gente, né? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Esse trecho último aqui é lindo, né? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, né? É diferente da ira de Deus, né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Aí o que James falou aí também, né? Do amor, né? Amor ao próximo, porque para amar o outro, às vezes a gente está num ambiente que é muito mais fácil, né? A gente amar o próximo, mas não quando a gente está num ambiente que traz desafios, né? Traz embate. Principalmente esse o Mário fala muito, às vezes dentro de casa, né? Os nossos inimigos são os mais próximos da gente, né? Então, grandes desafios às vezes nos traz. Então, se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, né? Tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Então, às vezes, o maior desafio nosso é a gente ceder, né? A gente entender que não é sobre a gente, né? Eu e o James tivemos uma experiência tão forte lá no nosso acampamento, lá no Legendários, né, James? Falava muito sobre essa questão de que não é sobre a gente, não é sobre a gente, suportar, suportar. Então clamarás e o Senhor, aqui tem um outro trecho, então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Acontecerá isto se tirares do meio de ti o jugo, né, o estender do dedo e o falar vaidade. Aqui foi o telefonema de Jesus, né, que Lucas recebeu e trouxe para ele justamente sobre isso, né, sobre não apontar o dedo, né, se você não ficar apontando o dedo, né, não ficar julgando, eis-me aqui, né, eis-me aqui, o Senhor vai, né, te responderá. Um outro que eu acho que tem muito a ver com essa questão de ministério, de grupo, de trabalho, né, em grupo, pessoas. E outro dia a gente comentou também, ó, todo reino dividido contra si ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Né? Então, quão importante é a gente, né, tá sempre atento, porque às vezes a gente. Eu falei nesses dias, né, no futebol lá que o pai do menino falou, né? Olha, filho, fica com a paz. A paz é melhor do que ter razão, às vezes, né? E lembra disso, né? Lembra disso. E aqui um outro que eu acho bonito também, que fala que quem não é por mim é contra mim. E quem não ajunta, espalha, né? Então, são palavras que lembram muito sobre
sobre essa questão, né, do amor, né? Que é o que o James trouxe aí, que são os grandes desafios, né? Amar sobre todas as coisas, né? Amar como a si mesmo, né? Porque tem coisas que a gente não faria com a gente mesmo, né? Mas a gente faz com o próximo, né? Então é importante a gente poder, né, realmente poder amar o próximo, né? Reconhecer as nossas falhas, nos corrigirmos, né? E ontem foi um dia importante, né? Porque esses dias a gente veio aqui escolhendo o próximo capítulo, né? Que a gente ia estudar, tudo, né? E eu lembro que lá atrás foi difícil, né? Porque eu acho que no ano passado, né, tava querendo escolher qual capítulo que ia fazer, que não ia fazer, e eu acho que eu acabei machucando algumas pessoas, às vezes, né, quis impor um pouco aí, né, a minha vontade e deixei algumas pessoas magoadas também, né? Alguns irmãos. E foi bom a gente ter passado por esse processo ontem, um processo em paz, né? Que espero que, eu sei que a gente não consegue voltar atrás dos nossos erros, mas que a gente possa caminhar junto, a gente possa caminhar em comunhão, em paz um com o outro, nos amando e construindo, progredindo, né? Prosperando, prosperando, avançando, né? Eu agradeço a presença de vocês, né? O James esses dias ficou quietinho e aí até falar para ele, falei, irmão, uma das capacidades que você tem é falar, né? Você fala muito bem, cara. Você tem um dom, né, da palavra e me agrada muito. Dona Lucinha também, quando fala, edifica muito a gente, né? Traz muita sabedoria para todos nós, né? Traz muito discernimento e alinha os nossos caminhos. O seu Mário também, né? O amor que ele tem no coração dele, né? O que derrama, a graça que ele, né? Que Deus derrama sobre a vida dele, ele consegue transbordar sobre as nossas vidas, né? Muito gostoso também. A Ruth também, né? Às vezes ela fica quietinha, mas quando fala, edifica muito a gente, né? Traz muito discernimento, muita propriedade também no que fala. Lucas também, um garoto jovem, mas muito alinhado com o reino, né? O sou Jurandir também. Eu só queria agradecer vocês aí, dizer que vocês são muito importantes. Honra e Eu, glória ao Senhor. eu isso que eu ia comentar. Na verdade, aqui, o que eu vejo, né, no devocional é que se é maravilha, sabe? É, eu sou tão edificado aqui todos os dias, sabe? Porque o Espírito Santo fala através de cada um de nós aqui. E quando a gente está aberto a ouvir, a palavra chega ao nosso coração. Então, o que eu estou falando aqui é que, na minha visão, não somos nós que fala, sabe? Não sou eu que falo aqui. E eu até fico meio assim, sabe? Como é que eu posso dizer que o Espírito Santo fala através de mim, sabe? Me soa prepotente, arrogante, sabe? Mas tô pensando aqui, não é a pessoa que está falando, se trata da pessoa que está ouvindo, sabe? É como se o Espírito Santo estivesse falando o tempo todo, através das pessoas, através das coisas que acontecem, mas nem sempre a gente está disposto a ouvir. A gente escuta, mas não ouve. Então, eu glorifico a Deus pela vida de todos vocês aqui, porque esse é o momento que eu, além da igreja, eu paro para ouvir, sabe? E quando eu paro para ouvir, eu ouço. E isso transforma a minha vida, assim, e transforma meu dia, e esse eu acho que é uma bênção de Deus na nossa vida. Então, eu sou grato a Deus
por esse espaço aqui, por esse momento, sabe? Onde todos os dias a gente cresce um pouquinho, todo mundo junto. Um aprende com os outros, com o outro aqui, sabe? E, e acho que é isso. A gente está, glória a Deus, a gente está prosperando. É, graças a Deus. Estava pensando aqui, Jesus escolheu 12 apóstolos, passou 3 anos, ou 3 anos, não sei se 3 e meio, ensinando a eles para que, e esses ensinamentos que ele passou para os discípulos, para os apóstolos, e discípulos também, mas a gente conta com os 12 apóstolos, para que nós chegássemos até aqui, esse ano de 2025, e Deus sabe até quando, né? Então, só assim, lá em Eclesiastes, ele é muito, Salomão foi muito sábio quando disse, há tempo para tudo. Há tempo de falar e de calar. Eu não vou dizer o resto, né? Vocês conhecem, mas hoje era o meu tempo de calar e ouvir. Amanhã eu faço um pequeno comentário sobre esse finalzinho aqui do 13, porque a gente tem que ir para a igreja. Agora eu vou, seu Mário também, ele já disse no começo, mas, gente, eu sou muito grata a Deus pela vida de cada um. Pela vida de cada um. Às vezes a gente pensa que está assim, querendo, eu mesma, fugindo do assunto um pouquinho, mas na verdade é o Espírito Santo que fala. É o Espírito Santo, como disse o James, o Espírito Santo fala, é o ensino que o Fábio traz lá do carisma, o seu Mário, com a vasta experiência dele de caminhada com Cristo, é o James, assim, quando fala, chega, é um bálsamo na vida da gente. A Ruth também, pouco fala, mas quando fala, a Tamires, aquele testemunho da Tamires de ontem, meu Deus, eu agradeci tanto a Deus por aquilo ali, por ter ouvido aquilo ali. Então, às vezes, mesmo na correria, no dia a dia, né, não sei, eu acho que a vida de todo mundo aqui é muito, eu sei que a minha enfim, eu falo por mim, né? Mas, assim, esse momento é sublime, que a gente para poder estar aqui juntinho, aprendendo uns com os outros. E aprendendo uns com os outros dentro da palavra de Deus. Não é autoajuda, não é pensamento positivo, não é nada disso, é simplesmente a palavra de Deus. É isso. Vamos orar, né? Eu não sei se alguém tem algo para dizer ainda, né? Mas já são 8h07, eu tenho que sair. Já já, eu creio que o seu Marco também. Só quero ver esse comentário amanhã, viu, dona Lucinha? Porque amanhã eu tenho alfa lá na igreja, eu não vou estar aqui, mas eu quero ver depois qual que é esse comentário aí, viu? De todos vocês aí, eu sou o mais privilegiado, viu? Por ter você, meu filho. Por poder ver meu filho lá na Austrália, poder ouvir ele, poder vê-lo, poder conversar, poder ouvi-lo, poder falar com ele me ouvir. Isso é muito bom, dona Lucinha. Isso É bom. não tem É. preço. Quando eu vejo a minha filha pregando, seu Mário, também, eu fico assim, chega a lágrima desce. Porque tem coisa melhor do que os filhos da gente estar caminhando no Senhor, e esse é o legado que a gente deixa para eles, né, seu Mário? Que a gente deixou e deixa para eles. A gente nunca deve deixar rastro na vida das pessoas. O rastro se some na primeira poeira, no primeiro vento que vem, a poeira leva o rastro, mas o legado fica no coração. Fica no coração dos filhos, assim. Quando eu vejo a minha filha lá como missionária e o meu genro pregando lá, o meu filho com o grupo de crescimento na sala, não tem coisa mais gratificante a Deus, porque é o melhor que a gente deixa para os filhos, é caminhar nos caminhos do Senhor. Eu chego, me emociono, porque eu sou assim, chorona, e fazer o quê, né? Choro muito na presença do Senhor, porque o Senhor é inclassificável, né? Deus é inclassificável, não tem É palavras. natural. É natural de quem conhece a Deus chorar na presença dele. É natural. É a presença Esse, do Espírito Santo sobre nós. seu Mário, você catou aí minha parte, que eu falei que para mim seria um privilégio, mas eu acredito que o senhor tem um privilégio maior mesmo, porque tá num lugar onde o senhor pode dar e receber e ainda ver o seu filho ali, eu acho que é a maior gratidão mesmo. Como a dona Lucinha falou, não tem gratidão maior que a gente ver o filho da gente servindo a Deus e você ver que você fez certo. É, Não tem preço. Então não tiro não, o senhor tá melhor mesmo. Mas eu É sou isso aí. grata demais por estar aqui.
muito. Deus sabe, Deus sabe, Ele sabe. E Ele fala mesmo, Ele fala. E quando a gente fica quietinha, é porque é hora de ouvir mesmo. Eu tenho aprendido muito a ouvir, porque eu era uma pessoa que, nossa, não sabia ficar calada, achava que sempre tinha que falar, sempre tinha que ser a melhor. E eu estou tão feliz por aprender a ouvir, por aprender que Deus fala, por aprender a ser uma pessoa mais sábia, porque também saber ouvir é um jeito de você ser sábia. E eu estou aprendendo, e isso tem me treinado demais aqui, porque tem dia que eu fico desesperada para falar, daí eu falo, calma, não é só hora não. Aí às vezes não consigo a chance, aí fico. Aí depois eu falo, ainda bem que não falei. Ai, ainda bem. Então, esse devocional tem só ensinado. E eu acredito que não é só eu e vocês, quem ainda vai ouvir também vai aprender, porque o Senhor não faz nada por um acaso, nada acontece sem o propósito dele, entendeu? E esse devocional já salvou vidas e vai salvar muito mais. E vai trazer alívio para aquele que busca e procura e vai achar aí também. Pronto. A Ruth já orou aí, já profetizou. James, é assim, né? Não é a gente já vai iniciar o 14, mas só assim, só finalizando que a gente está vivendo exatamente o que a gente leu ontem, né? O princípio das dores. É só isso que eu queria dizer. Essa parte aqui final é a grande tribulação. É, é pedir a Deus que a gente já tenha sido levados, arrebatados, né? Porque a vinda do Senhor se aproxima assim a passos largos, e é como ele diz, né? Assim, que se ele não abreviasse os dias, né? Ninguém, todo mundo seria extinto nessa terra. Então, assim, a gente está vivendo o princípio das dores, que foi startado com a pandemia, né, no ano 2020, né? Foi startado ali, que de lá para cá nunca mais o mundo foi o mesmo. Então, as coisas estão acontecendo numa velocidade astronômica e assim, a vinda do Senhor se aproxima, a morte do Papa diz muito desse Papa, assim, para quem ver a escatologia de uma forma realmente profética, isso tudo que está acontecendo no mundo. Tem gente aparecendo já, um cara lá do Islã, né, dizendo que é o Mahdi, né? O Mahdi é o Messias esperado pelos árabes, né? Então, assim, muitas coisas. E a gente está dentro do princípio das dores, do princípio das dores. Só que esse princípio está girando assim a mil por hora, né? Então Jesus vem, arrebata a igreja agora muito. É porque assim, é um estudo profundo, né? Que a gente não dá para fazer aqui nesse momento, assim, mas como vocês já estudaram, né, com o irmão Salles, né? O Apocalipse, eu não sei como foi, eu ainda não vi todo o estudo, mas aí tem a pré-tribulação, a meso, aliás, e aí tem gente que acredita no arrebatamento antes da grande tribulação, outros no meio, outros no final. Eu acredito, eu sou pré-tribulacionista, eu acredito que a gente não vai ver e essa grande tribulação que vai vir, porque nós estamos vivendo só o princípio das dores, e está do jeito que está, mas isso é o princípio, né? Que a gente está em Marcos 1, capítulo 13, do 1 até o verso 13. Então, a gente está vivendo exatamente esse princípio das dores. E com relação ao verso 35, Jesus ensinando no templo perguntou, como diz os escribas que o Cristo é o Filho? Não, não é isso não, meu Deus. Passou. Mas naqueles dias, assim, e vindo aqui por 24, a vinda do Filho do Homem, eu estou fazendo só porque o James disse que 24, mas naqueles dias após a referida tribulação, que é exatamente o que a gente está vivendo, olha aqui, como é claro. Naqueles dias após a referida tribulação, que foi exatamente o que Marcos disse, né, no início do capítulo, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão. Aí o 26 diz, então verá o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Então, depois disso tudo, e aí vem para Daniel 7,3, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, como Filho do Homem, e dirigiu-se a ancião de dias, e o fizeram chegar até ele,
foi-lhe dado todo o domínio, toda a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído, isso é o Jesus, que virá Aleluia. as nuvens. Então é isso. É isso, É Davis. isso aí. Aleluia. Glória a É. Deus. Obrigado. Nossa, tô arrepiado aqui. Obrigado, Ana Lucia, pelo carinho. É. Tem muito mais, porque a escatologia é um termo, além de ser difícil, de difícil interpretação, é muito amplo, requer assim, estudos e mais estudos, não dá tempo da gente fazer aqui, e nem eu, assim, é isso. Vamos orar, gente, para a gente ir para a igreja. Até amanhã, amados. Orem aí. Orem por Quem nós orar, aí. ora pela garganta da Ruth. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te honramos, Pai. Palavras, Pai, palavras não temos para dizer o quanto Tu és na nossa vida, Pai, o quanto Tu cuida de nós de uma forma tão zelosa, de uma forma tão providente, de uma forma tão amável, Senhor, porque nós somos filhos Teus, nós somos assim, tão pequenos, mas apesar de nós, Tu cuida de uma forma tão amorosa, Senhor. Obrigada, Deus, pela essa oportunidade, obrigada, Deus, pelo dia. Obrigada pelo pão físico e pelo pão espiritual, principalmente, que é o que nós estamos comendo aqui e bebendo. Senhor, e vamos agora nos dirigir, eu, seu Mário, para a igreja, para beber mais da tua palavra, para te louvar, te agradecer, te engrandecer, Senhor, e pedir, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, de toda astúcia, de toda estratagema do encardido, Senhor, de tudo, porque ele vive ao derredor, nos espreitando, mas ao nosso redor, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor mantenha os seus anjos acampados ao nosso redor e proteja as famílias, Pai, de cada um representado aqui, Pai, as famílias representadas, filhos, netos, Pai, dos que não estão conosco aqui, que estão no grupo, mas não puderam estar conosco, Pai, e de quem vai nos ouvir, Pai. Abençoa, Pai, leva a tua palavra para os confins da terra, como diz, Senhor, na tua própria palavra, que Jesus, que nós pregaríamos em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, e nós estamos nos confins da terra, porque aqui vemos, Pai, nós somos poucos aqui, mas um na Austrália, outro em Orlando, outro em São Paulo, meu Deus, outro em Boston, meu Deus, e assim eu aqui no Ceará, Pai, e nós aqui estamos comendo da tua palavra, Pai, bebendo, Pai, do teu vinho doce, Pai, da tua doçura, do teu cuidado. Amém, Senhor. Nós te bendizemos para todos sempre, porque tu és bom, tu és maravilhoso, independente de qualquer circunstância, Pai. Que nós nunca esqueçamos, Pai, do grande amor de Jesus Cristo, que pelas suas pisaduras ensanguentadas fomos sarados, Pai. Naquela cruz do Calvário, quando foi pregado, pelo sofrimento dele, pelo sacrifício tão grande que não há sacrifício maior. Não há amor maior do que dar a vida, do que dar o filho por amor da humanidade. Humanidade essa cada vez mais devassa, Pai. Mas vai colhendo teus filhinhos como pintinhos, vai recolhendo como a tua própria palavra. A galinha recolhe os pintinhos debaixo das asas, Pai, vai recolhendo o teu povo, vai ensinando, Pai, vai ministrando. Nos usa, Pai, nos usa como vasos de barro, mas que através da tua mão, da mão do oleiro que tu és, Senhor, nosso oleiro, vai nos ajeitando, nos aprumando, Senhor, nos capacitando, nos endireitando, assim, nos espremendo se for necessário, porque nós sabemos que mesmo diante de qualquer circunstância, tu estás conosco. Essa é a nossa oração de gratidão nesse dia, Senhor, em nome de Jesus, amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.